Olá, você que está conosco aqui no canal Alta Cidade TV. No dia de hoje começa o programa A Verdade em Foco. Programa esse que você vai poder assistir toda quarta-feira a partir do meio-dia aqui no canal Alta Cidade TV. Você vai poder ouvir também pela Rádio Educativa de Porá, quinta-feira das 13 às 13h30. E o programa primeiro de hoje, nós temos o prazer de receber aqui no nosso estúdio o excelentíssimo senhor juiz da comarca de Porá, doutor Wander Soares Fonseca, que está aqui conosco, e nós vamos tratar hoje um assunto muito pertinente, né, doutor? Nesse programa que realmente vai trazer esclarecimento, né, à nossa população. Seja bem-vindo. Obrigado. E o tema nosso a ser tratado hoje é a violência doméstica. Nós sabemos que a violência doméstica realmente ela tem trago muita insatisfação, né, nos lares. E a primeira pergunta que eu faço ao senhor, excelentíssimo, é o seguinte: de que forma nós podemos definir essa violência doméstica e quais são os tipos de violência? Boa tarde. Inicialmente quero externar a satisfação de poder fazer presente através desse canal de comunicação com a sociedade local e dizer que estamos ali na segunda vara da comarca de Porá, também exercendo nesse pleito, nesse biênio, aliás, a função de juiz eleitoral. Então, exerço então as funções de juiz da Justiça Comum, na segunda vara, com atribuições na vara criminal, na vara civil, vara de família e tribunal do júri, além de exercer a função momentânea de juiz eleitoral. Com relação à pergunta, a pertinência desse tema é de extrema importância, levando em consideração a gama de delitos que nós temos constatado na cidade de Porá e região, que a nossa cidade abarca também as cidades de Amorinópolis e de Orama. E nós temos constatado uma quantidade significativa, para não dizer até um pouco alarmante, de violência doméstica. E violência que possui natureza não só a violência física, né, como a mais corriqueira que a gente percebe, mas também a violência no sentido psicológico com relação à mulher, seja ela em convivência, em uma união estável ou até mesmo, e muitas das vezes, dentro do próprio casamento. Violência também que atinge pessoas que estejam coabitando, não necessariamente seja marido e mulher, mas que estejam em situação de coabitação passada, próxima ou ainda em continuação, podem sofrer esse tipo de violência. Então, não só física, mas também psicológica, violência moral. E essa psicológica, ela traz um trauma muito grande, né, para a questão não só da mulher, mas de toda a sua família. Com certeza. E essa violência psicológica, ela é mais difícil de ser detectada. E muitas vezes, e com raras vezes, aliás, ela chega ao conhecimento do Poder Judiciário. Mas, como o senhor colocou muito bem, ela causa um impacto extraordinário e deletério de uma forma assustadora, porque a mulher fica com esse trauma interno e muitas vezes, pela população ser fragilizada, acaba que não sendo comunicado, tomado providências, até para recuperação e retomada da vida normal. Nós sabemos também, né, doutor, que os idosos e as crianças que sofrem, né, dessa violência doméstica, eles são geralmente descriminalizados, né, dentro ali do seu ambiente familiar, e a criança e o idoso dificilmente eles têm ali uma força, né, vamos dizer assim, para poder tomar uma iniciativa. Como detectar e como fazer com que isso venha realmente a ser resolvido? Bom, com relação às crianças, tem-se o apoio do Conselho Tutelar, e com relação aos idosos, fica colocado para a população comum em geral. Há, com relação às crianças, uma detecção, então, através do Conselho Tutelar, quando está em fase escolar, às vezes
os professores ali no ambiente escolar conseguem detectar com maior facilidade eventual abuso com relação à criança que esteja em situação de vulnerabilidade doméstica, e isso é repassado ao juízo da infância e da juventude. Com relação aos idosos, é repassado à justiça comum, que seria a primeira vara criminal ou a segunda vara criminal de Iporá. Nessa questão, doutor, por exemplo, se a pessoa vê o maltrato a um idoso, por exemplo, ela própria pode ir lá e denunciar, ou tem, por exemplo, uma filmagem, tanto faz nessa casa da criança e do idoso? Bom, veja bem, toda situação delitiva, todo e qualquer crime pode e deve ser comunicado pelo cidadão. Há uma distinção de que o cidadão comum, ele tem a possibilidade de comunicar o crime, mas o servidor público, ele tem a obrigação de comunicar o crime. Então, não há necessidade de que seja munido de prova, porque a própria pessoa é o instrumento de prova. Ele é um instrumento de prova como a prova testemunhal. É lógico que se tiver um caso de uma prova materializada através de uma filmagem, né, através de uma gravação de áudio, isso corrobora a prova que vai ser produzida. Mas, de início, não há essa exigência. Tomar muito cuidado para não se comunicar um crime que saiba não existir, porque isso pode se voltar contra a pessoa. Comunicar um crime que sabidamente não ocorreu e gerar a instauração de um processo contra uma pessoa ou uma investigação contra uma pessoa sabendo que não é crime, também comete um outro crime que se chama denunciação caluniosa. Que são as falsas denúncias, né? Que realmente se faz e traz um transtorno muito grande. Com certeza. Nós sabemos que o governo tem uma preocupação muito grande, né, nesse campo de proteção, né, tanto ao homem como à mulher, à criança e ao idoso. Mas o que o governo, ao ver do senhor, tem feito para proteger, né, essas pessoas dessa violência doméstica? Olha, a proteção para a inibição dos delitos, ela realmente fica a desejar, levando em consideração que o Estado não pode estar a todo instante em todos os ambientes que estejam passíveis de ser cometido um crime. Mas o Estado, então, atua de uma forma repressora, quando o delito praticamente já existiu. Mas, para fins de minimizar esse impacto de ausência do Estado, há na cidade de Iporá, através do CREAS, do CRAS, uma possibilidade de acompanhamento do agressor para que ele possa visualizar e refletir sobre aquelas causas que levaram a cometer essa violência e possa se regenerar. Não só, então, temos a atuação estatal repressiva, que é a prisão, a ameaça de prisão, a substituição por outras penas, mas também temos o acompanhamento através de órgãos da prefeitura que podem monitorar esse agressor em momento posterior e também acolher a vítima, que é muito importante a vítima ser acompanhada posteriormente a essa violência. O senhor falou a questão da medida protetiva, né, dessa proteção. Nós sabemos que existe a Lei Maria da Penha. Sim. E com essa Lei Maria da Penha, algumas medidas são dadas onde o agressor, por exemplo, ele tem que ficar 300 metros, 500 metros distante, né, da residência, vamos dizer assim, no caso, uma agressão à sua esposa. E nós sabemos que, infelizmente, a polícia, ela não tem um contingente, né, para cada cidadão que realmente precisa, né, de ser protegido. Sim. Algo que, ao ver do senhor, que seria assim, mais eficaz para a proteção dessas pessoas? Bom, algo que seria... no caso da medida protetiva. Mais eficaz, no caso da medida protetiva, seria realmente um acompanhamento com maior proximidade. Talvez um relatório com as pessoas que estão sob a tutela dessas medidas cautelares de proteção à mulher, à vítima, e aí, através dessa listagem, se acompanharia dia após dia ou semanalmente, ou um contato telefônico direto
né, um meio de comunicação, de internet, direto com o setor de inteligência da Polícia Civil ou da Polícia Militar, que pudesse resguardar a vítima com maior rapidez através daquele rol de pessoas que estejam sob a proteção. E com relação à medida cautelar da Lei Maria da Penha, que é uma lei nominada em razão de uma violência sofrida por essa senhora, Maria da Penha, há um ponto a ser destacado que, anteriormente, quando o agressor descumpria uma medida protetiva, uma medida cautelar protetiva contra a vítima, ele simplesmente ou tinha sua prisão decretada, né, ou sofria uma advertência, alguma coisa nesse sentido, e, dependendo da situação, cometendo outro delito, seria investigado pelo outro crime. Agora, entrou em vigor recentemente uma lei acrescentando o artigo 24A à Lei Maria da Penha, em que se descumprir uma medida protetiva, ou seja, violar a ordem de não aproximação à vítima ou seus familiares, violar a ordem de não comunicação com a vítima ou seus familiares, enseja a prática de um crime. Então, descumprir uma medida protetiva, atualmente, não só levará o agressor a cometer um descumprimento da ordem judicial, trazendo um crime de ameaça ou um crime de lesão corporal, como responderá por um crime autônomo, que é descumprimento da ordem judicial, punível com uma pena de 3 meses até 2 anos de reclusão. Então, hoje, além das medidas que são aplicadas, agravou-se essa situação da pessoa que descumpre a decisão judicial de violação dessas medidas protetivas. Você acha que só mulher que sofre essa violência doméstica? Não, o homem também sofre. Nós vamos a um breve intervalo e depois nós vamos voltar falando a respeito desta violência também contra o homem. Na Exclusiva Pães você encontra bolos, salgados, tortas, frios e pães. Exclusiva Pães, o melhor atendimento de Iporá e região. Exclusiva Pães, Rua H, quadra 13, lote 187, Jardim Bela Vista, em Iporá. Telefone 3674-1093. Madeireira Iporá, vigotas, ripão, postes, eucalipto tratado e outros. Rua H, esquina com a Avenida R2, 481, no bairro Mato Grosso. Telefone 3674-2800. Direção Laércio Júnior. Cássio Auto Center, alinhamento, balanceamento, suspensão e freios, troca de óleo e muito mais. Rua H, número 220, no bairro Mato Grosso, em Iporá, 3603-1847. Como eu falei, o homem também sofre de violência, só que o homem, ele parece que tem mais vergonha de se colocar, né, de falar. Aí, doutor, eu pergunto, a violência doméstica contra o homem, ela consegue ser maior do que o da mulher? Não. Há hipóteses em que o homem sofre violência doméstica, mas infinitamente menor do que a exposição da mulher a esse tipo de violência. Aí eu pergunto ao senhor, os homens realmente, eles parecem ter um tabu, né? Assim, apanha da mulher, mas não tem coragem de chegar lá e falar, olha, a minha mulher está me batendo. É uma questão
delicada, mas já vi casos aqui em Porá em que o homem realmente sofre a violência por parte da companheira ou da esposa. Pois é, e o feminicídio, ele tem sido nos últimos tempos uma das principais causas da violência aí contra a mulher. Quem as protege? E quem vem a dar essa proteção também tem condições rápidas para punir esses agressores? Então, essa é uma situação bem delicada, porque a questão da proteção, ela acaba caindo na mesma vala comum da violência doméstica. O feminicídio há uma possibilidade de agravamento da pena de um homicídio, né, um crime contra a vida. Então, o feminicídio seria agravar a pena do agressor, daquele homicida, e com relação à proteção, ela fica a mesma sorte daquele crime de violência doméstica. E o crime de feminicídio é um crime que tem chocado a sociedade. Nós temos visto isso com sistemática frequência e tem as causas, né, que se detecta em várias oportunidades. Tem se praticado esse delito em razão de um ambiente familiar ser conturbado, ter uso de bebida alcoólica em excesso, uso de drogas, em sua grande maioria, acaba gerando essa violência que ultrapassa o limite comum, né? Não o limite tolerável, mas o limite comum da Lei Maria da Penha, atingindo o bem maior da sociedade, que é a vida, ceifando a vida da mulher. E com relação à celeridade processual, também não se tem no Poder Judiciário uma forma ou um órgão específico para atuação em crimes de feminicídio. O órgão competente é a 2ª Vara da Comarca de Porá, que está sob minha direção, e sob minha presidência, o Tribunal do Júri da Comarca de Porá. E esse crime ele é encaminhado da mesma forma que os outros crimes para análise perante o Tribunal do Júri, caso o crime tenha sido cometido com a intenção de matar, que é o crime doloso. E tem sido muito frequente aqui na cidade de Porá? Nós tivemos alguns casos, que eu me recorde, nos últimos anos, pelo menos 2 casos em que o Ministério Público do Estado de Goiás, na comarca de Porá, ofertou denúncia em desfavor de acusados pela prática do delito de feminicídio. E essas pessoas que queiram fazer denúncia, por exemplo, na cidade de Porá, tem uma delegacia específica para a pessoa ir? Ou ela pode fazer por telefone, por internet? Qual a fórmula que ela vai utilizar para fazer essas denúncias? A forma que é utilizada para comunicar um delito às autoridades, ela pode ser tanto pessoalmente, e não há uma especificidade, uma delegacia específica para isso. É a comum, o delegado da cidade. A autoridade policial pode ser também a polícia militar, que poderá encaminhar, não necessariamente tem que ser a delegacia de polícia. Qualquer autoridade pode ser encaminhada para o juiz, e o juiz então enviará a autoridade competente, o policial, o delegado de polícia. Pode ser comunicado ao Ministério Público, que de igual forma iniciará uma investigação, encaminhando essas informações de notícia do crime à autoridade policial, mas de forma que é bem abrangente. Qualquer autoridade que tomar conhecimento de um crime, ela tem necessariamente que tomar as providências para que esse crime, essa notícia seja apurada. Tornou-se agora uma forma até mais fácil, né? Que não é necessário ter uma foto ali da pessoa, ou filmar, basta a palavra, por exemplo, da mulher, ou que seja do homem, chegar e falar que está sendo agredido, ou está sofrendo qualquer tipo de violência, é acatada ali. Com certeza. A questão da violência doméstica, voltando à Lei Maria da Penha, e crimes contra a mulher, seja ele na ordem sexual, ou seja ele violência contra a liberdade de expressão, ou violência física, o que acontece? Esses crimes contra a mulher geralmente são praticados, como se diz vulgarmente, às escuras. Ou seja, crimes em que não há presença, na sua grande maioria, de testemunhas, né? Praticados em ambientes
às vezes particulares. Tá fechado, né? Lugar fechado. E aí há uma possibilidade, uma propensão a se avaliar a palavra da vítima de forma a ter um peso maior do que um crime comum, pela exclusividade de se praticar o delito fora do ambiente de convivência normal. Então, flexibilizando e dando uma palavra maior, um peso maior, não que seja exclusivamente a palavra da vítima, obterá-se uma condenação, um julgamento favorável a ela, mas há um peso maior da palavra da vítima nesses crimes. Vamos criar uma situação, doutor. Suponhamos que uma mulher vá até uma delegacia e fala, olha, o fulano de tal lá me agrediu, eu quero registrar um boletim de ocorrência contra ele. E vai se apurar os fatos. E comprova-se que aquilo não foi verídico, foi coisa inventada, para prejudicar, né, ali uma pessoa. O que aconteceria com ela? Olha, com a pena? Então, é uma pena, ela não é baixa. É uma pena que, se eu não tiver equivocado, a pena mínima é de 2 anos de reclusão, podendo chegar a 6 anos. Né? Então, é uma questão delicada. Como eu disse no início, há possibilidade de comunicação por várias espécies, mas o cuidado para não se comunicar um crime que sabe que não existiu. Nós temos casos, já julguei recentemente, inclusive, crimes de denunciação caluniosa. A pessoa vai lá na polícia, todo mundo agora tem e acha no direito de registrar um boletim de ocorrência, pensando que isso não vai gerar nenhuma dificuldade. Vou citar um exemplo claro de, às vezes, um vizinho comunicar uma perturbação do sossego público, chega lá na delegacia, registra a ocorrência, o nome da pessoa já vai constar na folha de antecedentes como sendo investigada por um crime. Isso é gravíssimo, porque implica toda uma gama na sociedade com relação a esse documento que foi gerado contra a pessoa que, teoricamente, é inocente. Ela pode, então, responder por um crime e pode ser penalizada na seara civil por violação da personalidade do suposto agressor, podendo até ser condenada a pagamento de danos morais. Então a pessoa tem que realmente tomar muito cuidado na questão de registrar algum boletim de ocorrência. É muito sério, não é brincadeira. Às vezes as pessoas dizem, olha, mas a justiça é lenta, a justiça, não vai acontecer nada. Olha, as coisas não são bem assim. Pessoas, às vezes, tomam conhecimento de uma condenação 3 anos depois, 4 anos depois. Pensei que isso aí tinha morrido. Pensei que tinha sido arquivado. Nós temos muito trabalho, o volume de serviço é muito grande. Às vezes demora, mas certamente não passará sem que o Poder Judiciário avalie essa condição de ter ou não denunciado falsamente um crime. Quero tratar de um assunto com o senhor também, que é muito pertinente, a questão de gêneros, a homofobia. E Porá, nesse caso, tem alguns casos assim nesse sentido? Tem, existe alguns casos específicos. Às vezes a detecção com relação ao Poder Judiciário ele é diminuta, menos, né? Mas acaba chegando a alguns conhecimentos, a algum conhecimento de um ou outro delito que é cometido motivado pela violência de gênero. Porque a homofobia realmente ela tem trago assim uma tristeza, né? As pessoas nos dias de hoje não aceitam, né, as pessoas como realmente elas são e partem para essa agressão que é gravíssima, né? Com certeza, uma violação de um direito, né? O direito à personalidade. Cada um tem a forma de pensar e a Constituição nos outorga esse direito e, às vezes, pela nossa sociedade ser uma sociedade conservadora, não tem esse amadurecimento de respeitar o individualismo, a pessoa querer seguir um caminho, uma orientação sexual qualquer e acaba cometendo esse crime que, de igual forma como os outros, não deve ser tolerado pela nossa sociedade. E essas pessoas que sofreram esse tipo de agressão também procurar a delegacia? De igual forma, não deixar passar impune e outras pessoas que sabem a existência de um delito dessa natureza também pode comunicar
às autoridades. Nós queremos agradecer o senhor pela presença aqui, pelo esclarecimento. Quero deixar um espaço em aberto, né, para que o senhor também traga às pessoas que estão nos assistindo nesse momento uma palavra para que elas possam, né, ser incentivadas a correr atrás aí dos seus direitos. Bom, com certeza, o Poder Judiciário, como eu disse, tem uma gama muito grande de trabalho, mas nem por isso as pessoas devem se desmotivar a buscar os seus direitos. Nós temos, na minha gestão, algo em torno de 5.500 processos, né? Então, é muito volume de trabalho, é muito grande, mas nós temos uma assessoria que auxilia o magistrado ali naquela condução dos feitos. Temos servidores altamente capacitados. A comarca de Porá é uma comarca que conta com servidores de uma capacidade extraordinária, acima ou pelo menos não deixa a desejar para o restante do estado de Goiás, e as pessoas podem contar com o Poder Judiciário. Dentro da nossa delimitação de competência, nós estamos ali afeitos à sensibilidade desses crimes que estão sendo praticados e temos dado a resposta a contento. Esses crimes têm sido punidos de forma exemplar. Então não pense a sociedade que está desamparada, que o magistrado não vai olhar para aquilo que está sendo cometido. Nós estamos atentos e estamos punindo. A se exemplificar, no ano passado, sob minha presidência, foram condenados, isso numa gama geral, mais de 130 pessoas. Se você pegar o presídio, que tem uma capacidade para 62, 67, e uma lotação atual de 140, se você colocar mais 130 pessoas para cumprir uma pena, seja ela de prisão ou até mesmo uma pena no regime semiaberto, acaba traindo um volume grande, né? Mas nem por isso o magistrado vai deixar de condenar. Todas as pessoas que cometerem crime e estiver comprovado perante a justiça que o cometeu de forma intencional, dolosa ou até com negligência, no caso de uma culpa, será sim dado a resposta de forma enérgica. E com relação às violências praticadas contra a mulher, chegando a notícia e o pedido da vítima para que seja aplicada uma medida cautelar, o magistrado não hesitará, aplicará a medida, determinará em casos mais extremos a prisão cautelar do investigado para proteger em todas as hipóteses esse direito da mulher de conviver tranquilamente, harmonicamente, em paz. Então aquela história de processos ficar lá 1 ano, 5 anos, 10 anos para serem julgados, serem analisados pelo senhor, cai por terra essa forma aí. É bom explicar, quando eu cheguei aqui em Porá, existia hipótese dessa forma. Processo paralisado há 4 anos, 3 anos. Hoje, um processo, raramente ele permanece no meu gabinete, paralisado comigo, dentro do prazo que o CNJ estipula, que seria 90 dias, 100 dias. Raramente ele fica ali comigo 30, 40 dias. Em hipóteses mais comuns, ele fica 48 horas, 3 dias, e aí o magistrado vai dando a movimentação. Então nós temos dado uma celeridade maior e agora cada vez mais vai melhorando, porque agora o sistema, com relação aos outros processos que não sejam criminais, estão em fase eletrônica, né? O procedimento é eletrônico, acaba dando uma celeridade maior. Para você ter uma noção, um processo que era autuado, apresentado ao Poder Judiciário e levava 16 dias para chegar à mesa do magistrado, hoje, no processo que é cível, ele demora 4 segundos. 16 dias para 4 segundos. Né? Então, e as pessoas, às vezes, tinham que ir ao fórum para verificar o conteúdo de uma decisão, o conteúdo de um processo. O que acontece? Agora, de casa, ele acessa pela internet, já vê o processo, vê o que o magistrado fez, o que o magistrado pediu, o que ele ordenou, o que ele decidiu. Isso causa uma celeridade muito grande e evita que pessoas fiquem trabalhando no processo de forma desnecessária. Doutor, obrigado, senhor. Agradeço. Bom, nós entrevistamos aqui o excelentíssimo senhor, doutor juiz
o Ander Soares Fonseca, falando a respeito de um tema muito pertinente no programa A Verdade em Foco, que vai ao ar toda quarta-feira ao meio-dia. Você ouve também pela Rádio Educativa de Iporá, das 13 às 13h30, quinta-feira. Até o próximo programa.